Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jéssica de Paula, eu sou psicóloga e hoje eu estou aqui para compartilhar sobre um tema que eu tenho presenciado nos meus atendimentos, que é a respeito de uma dependência da inteligência artificial que aparentemente está sendo desenvolvida entre os adolescentes e jovens adultos. Eu faço o atendimento de adolescentes e jovens com o processo de orientação profissional e já me deparei com mais de um desses pacientes jogando resultado de testes que nós fizemos durante a sessão em alguma ferramenta de inteligência artificial para verificar se realmente o perfil dele é compatível com algumas profissões. E também já presenciei uma paciente que tinha um sonho desde criança de seguir numa determinada área, mas ela fez uma pesquisa e o futuro da carreira que ela gostaria de seguir não era tão promissor de acordo com a inteligência artificial, e a partir disso ela ficou muito frustrada, muito desanimada, e todas as outras profissões em que ela pensava quando ela fazia essa pesquisa, o desfecho dessas profissões não eram tão positivos e ela acabou desistindo do processo, decidiu ficar um ano parada, sem fazer nada, porque ela não consegue pensar em que carreira seguir, porque tudo que ela pesquisa, o futuro não é tão promissor. E hoje em dia, se a gente para pensar, já existe uma cultura de pessoas dizendo a forma como as outras pessoas devem agir. Então, se a gente abre as redes sociais, nós nos deparamos com pessoas que estão vendendo cursos, dizendo a todo momento como nós deveremos agir. Então, como que as pessoas devem se alimentar, como as pessoas devem se exercitar, como as pessoas devem se relacionar, como os homens e as mulheres têm que se comportar. Então, já existe uma cultura dizendo, ditando regra de como as pessoas devem agir. E eu fico me perguntando se no futuro haverá essa dependência da inteligência artificial. Existe também vídeos nas redes sociais de alguns jovens que começam a fazer perguntas de decisões banais do dia a dia, Perguntam para a inteligência artificial como eles têm que agir, o que eles devem fazer em alguns casos, em alguns momentos, e me parece que isso tem virado um comportamento cada vez mais normal, diante desses grupos um pouco mais jovens. E me pergunto também se no futuro talvez o comportamento das pessoas será um pouco mais robotizado, considerando que não vai mais ser uma pessoa que vai direcionar as outras em relação ao que elas têm que fazer. E talvez isso seja um pouco preocupante, dependendo da forma como a gente pensa nessa situação. E outro ponto que é importante de pensar é que no processo de psicoterapia, um dos objetivos do psicólogo é ajudar o paciente a ter autonomia, ajudar o paciente a ter autoconhecimento suficiente para tomar suas próprias decisões e sustentar as escolhas que ele faz. Então, a partir do momento em que as pessoas começam a ficar dependentes de uma pessoa, ou então de uma inteligência artificial, ou de algo que dê uma segurança da forma como ela deve agir, esse processo de autonomia ele vai sendo regredido. E isso é muito difícil porque nós entendemos que um adulto saudável é aquele que consegue tomar suas próprias decisões e consegue sustentá-las a longo prazo, Ele consegue entender que é através das escolhas que ele faz que ele vai ter os resultados e que caso ele erre, é possível voltar atrás e tomar uma nova decisão. Então, talvez esse auxílio da inteligência artificial, em muitos momentos ele pode ser positivo, mas também pode fazer com que esse processo de autonomia seja enfraquecido e que as pessoas não consigam lidar com as frustrações caso a escolha que elas façam não sejam assim tão positivas, Quando nós escolhemos algo que acaba não sendo aquilo que a gente gostaria, essa também é uma forma da gente aprender que aquele caminho não faz sentido. E isso faz com que a gente adquira um pouco mais de autoconhecimento e busque uma nova opção, e busque uma nova alternativa de algo que faça mais sentido. Então, a partir desse processo de tentativa e erro, nós vamos amadurecendo e ganhando um pouco mais de força emocional. E a partir do momento que isso é tirado, isso pode enfraquecer a autonomia e a autoestima também das pessoas. E essa é a reflexão que eu gostaria de compartilhar, que é algo que eu tenho vivenciado e é algo que confesso que tem me assustado um pouco,
porque eu comecei a fazer os atendimentos de orientação profissional em 2021, então fazem aí cerca de 4 anos, e eu já percebo uma grande diferença no comportamento dos jovens no momento de tomar essa decisão, né, de fazer uma escolha. E muito provavelmente nos próximos meses, nos próximos anos, também vou perceber mais diferenças e vou compartilhando aqui para a gente refletir. E caso vocês também tenham alguma observação, algo para comentar sobre esse assunto, estou aqui aberta para debater e falar um pouco sobre esse tema. O que vocês acham disso? Contem aqui para mim. Um beijo e até mais!